Olá pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei comentar um pouco, resumir na verdade, o conto O Pescador e Sua Alma, do Oscar Wilde, que eu li nessa edição chamada Histórias de Fadas, que tem tradução de Bárbara Leodora. Aqui contém 9 contos e inclui os célebres O Príncipe Feliz e O Gigante Egoísta. Porém, o texto que mais me instigou foi O Pescador e Sua Alma, tanto pelo que ele aborda, né, a dualidade do ser humano na Terra, quanto o fato de a classificação conto ser um tanto irregular, porque O Pescador e Sua Alma não é um texto curto, coisa nenhuma, é até bem extenso, tem quase 40 páginas. Enfim, o Oscar Wilde ele escreveu esses contos para os seus 2 filhos. Ele pretendia passar bons valores aos seus herdeiros e criou essas histórias, esses contos de fadas que seguem a estrutura tradicional, a linearidade, né? As questões que pretendiam mostrar as atitudes das pessoas, né? Tanto as atitudes boas quanto as negativas, né? E pretendia meio que doutrinar os leitores mirins, como o que se pretende, né, os contos de fadas. Enfim, e aqui tem um traço bem marcante do Oscar Wilde, que é a questão de ele sempre falar sobre a opulência, a ostentação e a riqueza, e do fato negativo que isso inclui, que é a questão de muitas riquezas serem conseguidas através do sofrimento de pessoas escravizadas, enfim. E é bem interessante essa abordagem nos contos do Oscar Wilde. Mas, resumindo O Pescador e Sua Alma, vamos lá, com o cuidado de não soltar muito spoiler. Era um pescador que ia pescar, claro, e certa vez, ao invés de subirem peixes na rede, apesar do peso, eis que aparece uma sereia muito alva, descrita com uma beleza impressionante, né, com uma cauda prateada, que tinha também pérolas e raminhos de folhas do mar, enfim, e ele agarra essa sereia, e ela fica apavorada, claro, e ele fala que só vai soltá-la se ela prometer que vai cantar para os peixes subirem até a margem do mar, da praia, enfim. Ele quer conseguir uma pescaria muito boa para vender no mercado e meio que chantageia essa sereia. Só que ele fica totalmente encantado pela beleza dela e ele a pede em casamento. E ela nega, falando que ela é filha única de um rei, que já é idoso, e que ela não pode casar com uma criatura humana porque os homens possuem uma alma e as criaturas marítimas não. E esse pescador fala que por ela ele é capaz de qualquer coisa, inclusive se livrar da própria alma. E ele fala para ela que vai achar uma maneira de se livrar da alma. E ela volta ao mar e o pescador, no dia seguinte, ele vai até a casa de um padre para falar desse acontecimento, que ele está totalmente enamorado pela sereia e que ele quer se livrar da alma dele, já que ele não consegue vê-la, não consegue senti-la, ele não vê serventia na alma. E o padre fica totalmente chocado com esse absurdo, totalmente condenável aos olhos de Deus, aos olhos do cristianismo. Enfim, só que o pescador está totalmente decidido a fazer isso. E o padre acaba o expulsando de sua casa. E ele fica muito comovido, choroso. E ele vai até o mercado, né, lá onde tem bastante movimento de mercadores, fregueses. E alguém pergunta para ele o que ele tem para vender no mercado. Ele fala, a minha alma. E as pessoas fazem até chacota, mas para que serve uma alma? Não tem serventia nenhuma. As pessoas do comércio, do mercado, elas estão preocupadas com as questões práticas do dia a dia, né? Em comprar ou vender coisas úteis a qualquer necessidade. E nisso o pescador continua com essa obsessão de se livrar da alma, e ele lembra que em algum lugar existe uma bruxa muito poderosa que pode lhe ajudar. Ele vai até ela, a bruxa meio que já sabia que receberia essa visita, e ele faz a proposta para ela, que ela tem que ajudá-lo a se livrar da sua alma, que ele paga o que ela pedir. E ela
ela fala para ele o que ele tem que fazer, que é comparecer em um lugar, em uma ocasião onde ele dançará com ela. Ele vai até esse lugar, tem esse ritual que ela dança com ele, rodopia, e é uma cena assim, tanto grotesca, absurda, né? Tem esse lado assim, sombrio, soturno, funesto, nesse conto Pescador e Sua Alma. Claro, né? Há bruxas, seres marítimos, faunos, sereias, enfim. É um conto de fadas, literalmente mesmo. E nesse recinto, né, nessa dança dele com a bruxa, há outras bruxas e há uma figura masculina com um traje muito ostentável, nem sei se existe essa palavra, uma figura masculina que se destaca e que está olhando para o pescador. E num dado momento, o pescador, ele fala uma palavra que deixa todos ali, a bruxa e a figura masculina, totalmente assustados, né? Como se não esperassem pela atitude do pescador. E nisso a bruxa fala, ele acaba descobrindo o que ele tem que fazer para se livrar da alma, que é o quê? A bruxa fala para ele que a alma nada mais é que a sombra de uma pessoa e que ele tem que cortar a sua sombra rente aos seus pés. E ele faz isso. A alma dele fala que já que ela tem que separar dele, pelo menos ele deu seu coração para ela. E ele fala que não, como que ele pode amar a sereia dele no mar sem seu coração? E com isso a alma sai vagando pelo mundo e o pescador entra no mar. E passa-se um ano, a alma vai até o mar e chama o pescador. E ele sobe até a margem e ela conta histórias para ele, histórias que ela vivenciou nesse período. Ela saiu por muitos lugares e conheceu muitas coisas, né? Muitos mercadores, culturas diferentes, né? É uma cultura de pessoas muito sábias. Então ela tenta atrair o pescador para que ele aceite de volta para o seu corpo. Mesmo ela contando um monte de maravilhas, o pescador não abre mão de ficar no mar com a sua sereia. Ele fala, o amor é mais importante que qualquer sabedoria que há no mundo. Enfim, e a alma volta desolada para outras paisagens, outros lugares. Enfim, passa-se um ano, a alma vai até o mar novamente, grita pelo pescador, e ela conta de outros lugares, outras maravilhas, de muitas riquezas com a atenção de atrair o pescador para que ele aceite de volta. E o pescador fala que nenhuma riqueza do mundo é mais importante que o amor pela sereia dele. E volta para o mar. Passa-se um tempo, a alma volta novamente, chama pelo pescador e ela tenta persuadi-lo que há um lugar onde há mulheres que dançam muito bem, mulheres com uma beleza extraordinárias, que dançam com seus pés nus. E o pescador lembra, a minha sereia não tem pés, não pode dançar. Então ele acaba dando uma escapada. E eu não posso contar o restante. Eu contei vários detalhes desse conto, mas como eu falei, ele é muito extenso, ainda há muitos desdobramentos dessa história, e eu peço que você que não conhece ainda esse conto Pescador e Sua Alma, dê uma chance e conheça esse e outros contos de fadas do Oscar Wilde. Se você já leu Oscar Wilde, me conta nos comentários o que acha dos seus textos, se inscreve no canal e é isso.